Bom, agora para vocês dois, aí vocês vêm aí, vão conversando com vocês. O artigo, ele começa depois, logo no segundo, terceiro parágrafo, ele começa discutindo uma questão fundamental, que é o problema da propriedade da terra. Essa é uma questão importantíssima. E é justamente nessa discussão sobre a propriedade da terra que, de alguma maneira, a ideia de uma agricultura na cidade vai namorar, digamos assim, vai ter uma relação bastante importante com terras devolutas, com terras abandonadas, com terras em diversas condições, como o Diamantino acabou de falar. Uma dessas condições é que essas terras estão em elas simplesmente, só para conseguir colocar uma semente ali já são dias e semanas e meses de trabalho. Então, nesse sentido, essa ideia, né, da propriedade da terra, que é o que de alguma maneira começa o artigo e termina o artigo em função da gestão das ONGs, quer dizer, qual é a importância disso do ponto de vista da Rúbia, do seu ponto de vista, eu não sei qual de vocês quer começar a falar, mas assim, vocês começaram o artigo por aí, eu acho que com toda razão, mas assim, conta um pouco de qual foi a leitura, então, qual foi o enfrentamento, né? Porque vocês estão falando de um enfrentamento de caráter político, né? De um tipo de sociedade, na verdade. Você quer começar? Posso começar? Não, fala aí, Rubem, fala aí. Tá. Então, o que eu entendi, assim, da realidade ali da Zona Leste é que foi essa inserção da agricultura, ela foi de uma forma muito orgânica. Então, as próprias pessoas começaram a utilizar os próprios terrenos para plantar. Tinha uma parcela ali que era possível de plantar, que tinha mais terra, então algumas partes ainda eram área rural. Então, as pessoas foram se adaptando. Muitas pessoas vieram do Nordeste, vieram de outras regiões e já tinham essa prática, já eram agricultores ou trabalharam no passado. Então, foi uma coisa que as pessoas usavam como uma renda extra até. E já tinha também pessoas que faziam uma espécie de contrato com essas áreas ociosas da Sabesp, Enel, que era Eletropaulo, e onde você tem os leões, e aí onde é possível utilizar o terreno, né, ele está ocioso, e as pessoas faziam uma espécie de acordo. E aí, no decorrer do tempo, é que foi se verificar que foram alguns funcionários da prefeitura que começaram a verificar esse tipo de atividade, que era só uma atividade mais, como posso dizer, sem objetivo comercial, né? Era para o próprio consumo ou para oferecer para os vizinhos. E aí, nesse sentido, que a agricultura ela começa a ser desenvolvida para instituir legislação e oferecer mais benefícios para essas pessoas. E eu acho que começa mais aí, é uma questão mais orgânica, né? As pessoas se mobilizam e aí o poder público verifica e vê como uma oportunidade de oferecer mais outros recursos, né? Mais ou menos nessa linha. E aí que a gente vê a instituição do programa de agricultura urbana e periurbana, e aí eles denominam dessa forma, né? Porque foi na década de 90 que a FAO, a Organização das Nações Unidas da Agricultura e Alimentação, ela dá esse nome, ela acaba popularizando essa agricultura que está na cidade, principalmente em países em desenvolvimento, em situação de baixa renda, porque é uma forma estratégica de oferecer um trabalho ou um alimento. Então, muitas pessoas em situação de fome, insegurança alimentar e em situação de vulnerabilidade. Então, foi uma estratégia que foi sendo desenvolvida e acabou sendo aplicada aqui em São Paulo também, porque estava nas mesmas condições. Então, se via muitas pessoas nessa situação de pobreza e foi uma forma de oferecer um outro tipo de trabalho
que não exige também muita especialização, então é importante nesse sentido. E acaba incluindo mais pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Ok. Diamantino, e a propriedade da terra? Então, antes disso, espera um pouquinho. Só para completar a história que a Rúbia contou aí. Aí, com essa legislação, que começa a rolar aí na década de 90, aí se criam 2 casas da agricultura, né? Que é aquele que eu tinha citado, que é a Casa da Agricultura Agroecológica, uma lá na Zona Sul, que é importante lá, porque a Zona Sul, na verdade, a grande parte dela não é uma área de concentração de edificações, tem uma área ainda agrícola, né, grande, ou de reserva florestal, e uma área, e uma casa da agricultura em outras condições, já que a Zona Leste aí ela tem uma característica diferente, né, porque ela é muito mais densa, né, e aí você tem a Casa da Agricultura aqui da Zona Leste, então, que é justamente... Então, através disso, se começou a fazer um incentivo, né, que é o que a Rúbia estava falando, para essas práticas que já existiam. E aí esse começo aí fez com que algumas áreas pudessem ser disponibilizadas, né, debaixo, né, de linha de transmissão ou em cima de dutos da Sabesp, né, para que essas pessoas pudessem fazer. Porque a questão fundiária aí, nesse caso, é simples. As pessoas não são proprietárias da terra, na maior parte dos casos. Elas são simplesmente pessoas que estão ali, normalmente por algum contrato de comodato, né, com essas instituições de energia elétrica ou de água, e que disponibilizam o terreno para que as pessoas possam fazer esse tipo de prática. Lá no início disso, tem que lembrar também o seguinte, que essas práticas aí de incentivo à produção agrícola, elas tinham sentido de mobilização social também, né? E também com pessoas de baixa renda vinculadas ao programa Fome Zero, lá no início disso. Com o transcorrer dos anos e a mudança de prefeitos, essas políticas de incentivo, elas simplesmente deixam praticamente de existir. Na última vez que a gente investigou isso, a Casa da Agricultura, por exemplo, da Zona Leste, simplesmente não tinha orçamento. É isso, né, Rúbia? Porque... Então, simplesmente, o que é que tem? O que sobrou daquelas políticas de incentivo foi a Casa da Agricultura com alguns funcionários. Os funcionários estão lá, mesmo porque eles são concursados. Acho que eles não podem ser mandados embora. E aí o que sobrou é isso. Então, a pessoa que está lá, por exemplo, a agrônoma lá, que a gente conhece, ela dá alguma assessoria técnica na medida da possibilidade dela. Agora, se você pergunta qual o recurso que ela tem em termos de oferecimento, eu preciso limpar o terreno, você tem o trator? Eu falo, não tem. Eu posso barganhar ali na prefeitura para ver se eu arrumo meia hora de trator para você. Então, mas ela não tem um orçamento. Então, essas políticas de incentivo ficaram muito perdidas lá no passado, né? Então, esse pessoal de hoje aí, eles têm que se virar, com essa precariedade em relação à questão da propriedade da terra, da questão fundiária propriamente dita, da precariedade da assistência municipal, portanto, do poder público. Aí cai na mão de quem? Da ONG. Porque a ONGs, né, algumas trabalham de forma bem adequada, dando suporte, e outras trabalham de outra forma, trabalham subordinando o pequeno trabalhador. Né? Não é proprietário, né, mas o indivíduo que trabalha ali na terra. Né? Que a Rúbia levanta isso, não sei se levantou no artigo, né, Rúbia, mas lá na dissertação, com certeza. No artigo também um pouco. Também fala um pouco disso, né? E aí levanta bem isso aí, mas é isso. Ok, me fez lembrar também uma situação bastante
interessante que envolve essa coisa ambientalista, ambiental, as ONGs e coisas desse gênero. Eu orientei um trabalho de doutorado lá na Universidade Pedagógica, lá de Moçambique, do Raimundo, né, que você entrou em contato com ele também, né? E o Raimundo fez um trabalho numa região ali da beira, na região de Sofala, né, que é essa província, que se chama Serra da Gorongosa e o Parque da Gorongosa. O Parque da Gorongosa é uma espécie, como o Parque Kruger na África do Sul, é uma área onde os animais, a princípio, deveriam estar soltos e os seres humanos presos dentro dos automóveis, né? Assim. Então, por quê? Até porque realmente não é nada incomum. Eu mesmo estive no parque, não é nada incomum você encontrar um leão aqui, um elefante ali, um rinoceronte lá, e o carro um rinoceronte irritado. Eu tenho a impressão que nenhum carro tem condição de Diz que o rinoceronte é meio cego, mas o carro eles veem. Bom, mas de qualquer maneira, ali existe uma série de comunidades mesmo, que foram se constituindo em toda aquela região, que é uma região bastante ampla, e que, muitas daquelas comunidades estão presentes ali muito antes da chegada de Vasco da Gama na ilha de Moçambique, não é? Então, são comunidades que têm raízes muito profundas ali. Com a Revolução e os problemas todos que vieram desse processo, no final das contas, acaba-se chegando num acordo com uma ONG norte-americana para tomar conta desse parque, e que passa, então, a militar na direção de tirar todas as pessoas de lá, porque as pessoas, na verdade, elas atrapalham a natureza, vamos dizer assim, nesse contexto, não é? E fica realmente, então, um problema, não é? Que envolve justamente o quê? O sentido da sobrevivência, o sentido de como que esses agricultores, essas pessoas e todo o conflito que está colocado ali, que eu não vou entrar mais nisso, senão eu vou ficar falando aqui sem parar, e não sou eu entrevistado, né, afinal de contas. Mas, assim, este conflito todo, ele se desenvolve justamente nesse sentido, de que eu tenho uma ONG e daqui a pouco a gestão da própria ONG, em nome deste ou daquela perspectiva, ela se estabelece enquanto quase que são camadas de poder, né? Os poderes que estão estabelecidos no plano do Estado, os poderes que estão estabelecidos no plano internacional, as questões que envolvem a discussão sobre a questão ambiental de uma maneira geral, as comunidades e os seus chefes tribais e tudo mais. Então, tudo isso vai meio se superpondo e criando um ambiente de muita dificuldade, inclusive para os próprios animais, obviamente. Porque à medida em que você cria problema para a sobrevivência de um, os caçadores, alguém tem que comer, né? E vão justamente entrar dentro deste jogo bastante perverso que envolve a presença das ONGs. Então, existem ONGs de todos os tipos, de todas as formas e tal. Mas eu queria fazer uma penúltima pergunta aqui, antes da última, obviamente, que seria o seguinte: vocês citam datas, mas não citam quem são os governantes de cada um desses períodos. Tem algum motivo especial para isso, ou vocês poderiam citar esta legislação, ela surge no governo tal, e depois, se essas coisas... Algum problema com relação a isso? Não, você lembra, Rúbia, quem era o prefeito na época lá? Em 2004 era o Kassab, e em 2002, que foi no plano diretor, foi a Marta Suplicy. Mas a gente não teve assim a ideia de colocar os governos em si, a gente quis mais colocar a legislação e se atentar para essa informação mesmo e discorrer a partir dela. A gente não se preocupou muito.
É porque, na verdade, lá na década de 90, acho que quando foi publicado esse estudo aí da FAO, aí teve uma intensa mobilização social, não digo popular, mas social. Muita entidade começou a falar desse negócio aí da agricultura urbana, aí o programa Fome Zero, os Escambaus A4, e teve assembleia, teve conferência, teve... Eu me lembro que eu participei, inclusive, de um seminário que juntou todas as prefeituras aqui, ou a grande maioria delas aqui da região metropolitana, aqui de São Paulo, cada um mostrando as suas ações dentro da área, né? Seminário que teve aqui em Guarulhos, né? E que todos mostraram tudo isso. Então tinha uma mobilização. O poder público, você sabe como é que é, né, Douglas? Né? O poder público sabe como é que é, né? Quando ele não inventa uma coisa a benefício próprio, ele se aproveita daquela mobilização popular para fazer a capitalização, né? Então, os prefeitos em si, eles foram passando, né? Nesse período que teve essa mobilização, teve a legislação, e aí teve a constituição das casas e coisas do gênero, primeiro foi a Marta e depois foi o Kassab, né? E daí para frente decaiu em termos de participação. Então, por exemplo, no governo do Haddad. Do Haddad, do governo do Haddad, me falhou o nome dele aqui. Então, por exemplo, não fazia parte da articulação política dele especificamente, ele tinha outras prioridades. Então, isso aí ficou abandonado. E daí para frente foi pior ainda. O que veio em seguida não mostrou nenhum tipo de recuperação. E a sociedade, por outro lado, a mobilização que tinha, não existe mais. Então não existe nenhum motivo, vamos dizer assim, para que o poder público volte, né? Porque o poder público vive muitas vezes desse tipo de mobilização justamente para conseguir a sua base política. Então fica aquela coisa morna que fica rondando por aí. E aí as coisas que sobrevivem graças à mobilização. Algumas, por exemplo, dos funcionários que estão lá nos lugares e que fazem o que é possível fazer, de algumas ONGs que trabalham de forma bem correta, incentivando mesmo, né, a ação, né, própria, né, da população. Aí junta esse pessoal acaba se mobilizando. Enfim, aí sobrevive o que sobrevive graças a isso. Até em algum outro momento, quando ocorreu uma nova mobilização, aí vem alguém fazendo legislação, alguma coisa. Mas, assim, teve um detalhe do plano diretor no período do Haddad, que foi em 2014. Sim. Que teve essa mobilização, principalmente do pessoal da Zona Sul, que é onde se concentra a maior parte das áreas agrícolas, e na Zona Leste. Então, o pessoal se juntou e eles conseguiram recuperar a classificação rural, porque até o plano diretor ser renovado, todo município era considerado urbano. Assim, as áreas agrícolas, elas ainda pagavam IPTU, que é esse imposto só para terreno rural, e ainda eram protegidas de alguma forma. Só que ainda ficava exposta à expansão da cidade. Então, ao mesmo tempo, esses agricultores ficavam expostos à valorização do solo. Então, na medida que essa área urbana vai se expandindo, esses agricultores vão ficando cada vez mais expostos, não só à questão da valorização do solo, mas a invasões que pode acabar levando... como eu posso dizer, a questão do esgoto, que não é planejada, então pode contaminar os rios, pode contaminar o solo, e, enfim, várias questões que sem ter essa área classificada, né, aí a gente está falando do termo administrativamente, né, a referência para classificar essas áreas, não o termo acadêmico, que é como a gente discute mais na dissertação. E aí que a gente vê que não só a questão acadêmica, a discussão acadêmica tem importância, mas a discussão administrativa, porque quando se colocou a classificação rural, você
acaba priorizando essa área dos agricultores, então beneficia a atividade agrícola nessas áreas e acaba estimulando a continuidade dela, a manutenção. Então, só queria acrescentar isso porque nesse plano diretor de 2014 acabou beneficiando esses agricultores. Foi uma conquista, mas, né, não é suficiente se não tiver recurso e assistência, enfim, todas essas outras questões que poderiam promover essa manutenção da agricultura. Eu acho que isso é importante. No plano diretor, a inclusão da denominação de área rural, né, ele passou a ser utilizada para algumas áreas aqui do município de São Paulo, né? Porque aqui no Brasil, você sabe como é que é. A definição de urbano e rural é uma definição cuja autoridade é da Câmara Municipal. Existem algumas regras para definir o que é urbano e rural, mas a Câmara não precisa seguir, porque ela define do jeito que ela quer. Enfim, a definição, portanto, é essa. Então, quando se conseguiu fazer isso no plano diretor, tinha importância, inclusive, uma discussão grande que era o quê? Existem alguns programas que são do governo federal, por exemplo, de benefício para a agricultura familiar. Só que esses programas eram restritos a quê? A uma propriedade rural. Ora, caramba, se você está no perímetro urbano, a tua propriedade não é rural, logo você não tem direito ao benefício. O indivíduo, evidentemente, que poderia ser classificado administrativamente como uma propriedade familiar. Então, isso aí foi que a Rubia lembrou, foi importante realmente desse ponto de vista do município aqui de São Paulo. Rubia, uma última pergunta, eu abandono vocês. Obrigado. Você imagina, quer dizer, essa tua experiência frente a essa população, a esses trabalhadores, esses embates, a questão da máquina de Estado, de uma maneira geral, o papel das ONGs e tudo mais, mas você faria algum tipo de avaliação quanto à capacidade desses trabalhadores em resistir, digamos, né, para continuar sobrevivendo da produção nessas terras, nos interstícios da cidade? Eles resistem, eles são capazes de resistir, têm capacidade organizativa, política, para resistir a esse desmonte da estrutura da prefeitura e tudo mais? Como é que você enxerga isso? Se é que você quer comentar alguma coisa sobre isso? Né? Sim. Inclusive, teve uma discussão em relação a isso na minha dissertação. Foi uma questão que eu coloquei para eles, então, se eles seriam dependentes desses recursos, né, se eles não resistiriam. Então, assim, já tem muitas dificuldades, e desde que eles começaram a trabalhar, mais na década de 2010, assim, daqui para, né, nesse período, foi um tempo que eles tiveram um baixo recurso, muitas dificuldades, pouca assistência, mas, assim, em relação à assistência, ok, eles conseguiam colocar o que eles aprendiam em prática, muitas coisas, e eles falavam assim que, olha, a gente não depende muito, assim, da prefeitura, a gente consegue continuar essa atividade, eles se reúnem, então, como eles estão numa associação, eu acho que isso acaba fortalecendo eles, é uma coisa que eles comentam. Tá na associação, eles conseguem criar um fundo ali para comprar e fazer algum tipo de investimento para continuar praticando a horta, e também algumas doações. Então, na própria comunidade no entorno, tem pessoas que fazem doações para alguma das hortas. E outra questão, na verdade, uma questão muito importante é que a maioria deles são idosos. Então, muitos já são aposentados. Então, eles têm uma segunda renda. Tanto que, quando eu fui comparar com pessoas mais jovens que iam tentar trabalhar lá, ou já estavam trabalhando, mas ainda não tinha aposentadoria,
eles tinham que trabalhar muito mais ou acabar desistindo desse trabalho e procurar outra fonte de renda, porque a renda não é contínua, né? Ela varia muito no decorrer do tempo, às vezes não produz, não consegue vender, perde muita coisa. Então, o que favorece a continuidade deles é a aposentadoria. Mas assim, eu coloquei assim, algumas sugestões na dissertação, que o que eu acho que precisa é claro que também uma participação do poder público para poder oferecer bolsa. Eles até um tempo ofereciam umas bolsas para essas pessoas numa determinada condição, e isso já ajudava bastante. Mas eu acho que muitos deles, inclusive, aí é outra coisa que eu fiquei sabendo nesse tempo de pandemia, eles aumentaram a produção. Então, uma coisa interessante dessa pandemia é que as pessoas começaram a observar mais no entorno delas, comprar de regiões mais próximas, mercado, e começaram a perceber, poxa, tem uma horta aqui do lado de casa, por que eu não compro ali? Eu não preciso me deslocar muito para poder comprar, né? E ainda é um produto orgânico, e eles não vendem caro, é um preço muito razoável, é um preço assim que eles, às vezes, dependendo da pessoa, eles vendem um preço um pouco menor, vê a condição, conversa, enfim. Então, eu acho que pela popularidade que está tomando essa agricultura na cidade, eu acho que eles vão conseguir resistir cada vez mais, e eles não demonstram assim que fraqueza não, eles querem continuar, eles gostam do que eles fazem, eles trabalham ali, assim, quando eu vi é muito gratificante. Se eu tiver a oportunidade, quem quiser ler minha dissertação, tem os depoimentos, são emocionantes, é um registro assim que você vê que a pessoa ela está feliz em oferecer um alimento orgânico, um alimento que ela mesma produziu e que às vezes a própria pessoa pode ir lá colher, porque está pertinho. Então, eu acredito que, assim, mesmo sem auxílio do poder público, eles conseguem, mas, né, a gente vai fazendo pressão à medida do possível para poder oferecer esses recursos, né? Tem um negócio interessante, viu, aí, que esse negócio do preço é um negócio interessante, né, porque o preço não é feito nos moldes capitalistas, né? Então, você vai lá, o preço varia mesmo, né, dependendo de quem está comprando. Agora, veja só, os tecnocratas acham isso uma barbaridade, tanto que um dos cursos que eles oferecem para a moçada é um curso de precificação. Ou seja, como é que você faz preço? Abstraindo a fachada do indivíduo que está na tua frente. Como é que você faz isso? Né? Então, isso já explicou essa parte. O Mark já explicou essa parte. Pois é, justamente, né? Mas isso é um negócio interessante, né, que a Rúbia falou aí. Mas eu queria falar uma coisa que a Rúbia coloca no texto dela e também lá na dissertação, que é essa questão de ONG, aí. Porque, veja bem, que está relacionado com a questão do artigo também, que é a questão fundiária. Porque, veja bem, como se trata de áreas ou de áreas da própria prefeitura, ou de concessionárias de serviços públicos, aí você tem que fazer uma relação de comodato, ou seja, um contrato com essas empresas. Aí, veja bem, aparecem algumas ONGs que fazem o quê? Não, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou intermediar essa discussão aí com a concessionária, e aí a concessão sai no nome de quem? Da ONG, não do indivíduo. Aí, de uma certa forma, você fica subordinado ao indivíduo lá. Aí, se você obedecer a ONG, aí você tem uns recursos a mais lá. Então, por exemplo, você pega uma pequena área e, ao contrário do que diz a agricultura, vamos dizer assim, que seria orgânica ou agroecológica, onde você deveria ter diversidade e variedade, os caras querem fazer monocultura de alface, por exemplo. Então, quer dizer, não é isso? Por quê? Porque aí, para você ter uma produção em escala e coisa do gênero... É que muitos deles já têm, tipo, um mercado consumidor. Então, eles já têm para quem oferecer, e aí eles produzem em larga escala para oferecer para esse mercado, restaurante, que seja. Justamente. Então, você veja só como as coisas... Agora, veja bem,
esse pessoal, eles têm que se defender, é evidente, né? Porque se estão abandonados pelo poder público, a relação com o mercado é uma relação difícil, apesar de que também tem algumas ONGs que compram coisas, né? Da moçada, né? Compram com preço justo, inclusive, e comercializam posteriormente isso. Isso é importante também, né? Porque muitas vezes garante a sobrevivência ali e o escoamento da produção desses pequenos produtores. Mas acho que aquilo que a Ruba falou, assim, com a constituição da associação, eles acabaram... É difícil, a vida é difícil, né? Como todo mundo sabe, né? Mas são meu filho que achava que era fácil. Isso há 30 anos atrás, atualmente ele não acha mais. Mas a vida é difícil, mas veja bem, a associação dá uma perspectiva de fortalecimento, né, deles. Né? E essa particularidade da pandemia também, né, é uma coisa também bem colocada. Né? A questão da agricultura aqui no Brasil e a questão dos agrotóxicos é uma questão muito importante, muito discutida, vamos dizer assim, né? E o cara, de repente, vê do lado dele que tem uma horta que, meu cara, não usa aquilo, mesmo que se o cara quisesse usar, não usaria porque não tem dinheiro para comprar. Ele é uma horta que trabalha, e inclusive a água que eles utilizam, normalmente é a água da Sabesp, né, Rubi? Que é o grande... Mesmo porque usar outro tipo de água aqui no município de São Paulo é condenação explícita à morte. Né? Então, eu acho que as pessoas conseguem enxergar isso e talvez aí tenham uma mudança de perspectiva, vamos dizer assim, né? Se articulando e que em algum momento pode virar uma luta política. Bom. Bem, minha gente, já passamos aqui do nosso tempo, precisamos aqui encerrar essa nossa conversa. E espero que a gente tenha com outros artigos, outras possibilidades, não é? Porque no final das contas o nosso objetivo é esse, né? É divulgar aí a produção científica, mas não divulgar no sentido jornalístico, acadêmico, mas assim, fazer com que essas coisas tenham sangue nas veias. Acho que isso é importante. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer novamente a vocês, agradecer a disponibilidade, agradecer aí a possibilidade. Diamantino Pereira, puxa vida, depois de tanto tempo, sempre é muito bom te ver, viu? Muito bom. Vamos em frente. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade, né? E já aproveita para despedir aí dos nossos espectadores, ouvintes, ou seja lá como é que eles vão ter acesso a essa nossa conversa. Bom, meu caro, é o seguinte, deixa eu falar, a Rúbia já fala aqui. Estamos aí à disposição, a gente cobra barato, né? É super barato, né? Mas eu acho que esse trabalho é um trabalho importante, né? No que diz respeito aí à divulgação da discussão propriamente dita, né? O texto está lá, está escrito, coisa do gênero, né? Mas essa conversa aqui permite que você dê vida para ele, né? Então, eu acho que esse é um negócio que acaba sendo bem importante. Esse trabalho, particularmente, aí merece, por conta aí do esforço aí, da capacidade que a Rúbia teve de fazer esse empreendimento. Mas estamos aí à disposição. Agradeço aí e estamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para o Douglas, ou a gente encaminha e-mail também para poder passar a dissertação, né, discutir mais profundamente, quem quiser discutir. E eu agradeço muito o convite, eu acho sempre interessante essa oportunidade da gente poder divulgar, fazer essa extensão da universidade com a sociedade, porque, afinal, a sociedade, né, também faz parte desses projetos, né, a gente discute a realidade social e a gente pretende mudar para
para promover condições melhores para a nossa vivência, né? E, bom, qualquer coisa a gente está por aqui e eu espero que vocês consigam observar também os depoimentos, né? Principalmente nos resultados finais da dissertação. É uma parte muito interessante, tem muitas fotos bonitas. Enfim, gostei bastante de participar. Obrigada, Douglas. Obrigada, Diamantina. Gente, foi um prazer, viu? Manda aqui o link da dissertação para a gente, porque a gente coloca no vídeo o link do artigo e a gente aproveita e já coloca o link da dissertação. Tudo que as pessoas quiserem acessar. Tá bom? Certo. Gente, um abração, viu? Muito obrigado por tudo. Um beijo, menina. Prazer em conhecê-la. Falou, gente. Um abração aí. Helena, dá um beijo nas meninas, viu? Daremos. Nessa mulherada que toma conta de você, que te atormenta. Que justamente. Então, um beijo aí, todo mundo. Estamos mandando lembranças daqui, viu? Mandamos daqui. Ok. Estamos esperando aqui. Um abraço aí na. Em português tem vinho espanhol também, tá bom? Opa, claro, né? Okay. Beleza. Um abraço, então. Um abraço. Falou, um abração para todo mundo aí. Tchau, tchau.